Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores e torcedoras do Botafogo. Neste vídeo, eu quero comentar com vocês sobre o Bruno Lage, que a qualquer momento pode ser anunciado como técnico do Botafogo. E neste vídeo eu quero analisar com vocês aqui, para que a gente consiga concluir, se o Lage de fato é este nome interessante que pode chegar para manter o Botafogo na sequência do Campeonato Brasileiro como líder do Campeonato Brasileiro, e também para a própria sequência da Copa Sul-Americana. O Glorioso, infelizmente, ficou em segundo lugar no seu grupo, contudo, perdeu o primeiro lugar para uma equipe também muito interessante, que é a equipe da LDU de Quito. O fato é que o Glorioso vai disputar agora o playoff contra a equipe do Patronato de Paraná. Vai ter vídeo neste canal detalhando para vocês o que é essa equipe argentina. Mas neste vídeo, como eu falei, quero tratar do Bruno Lage, que pode sim ser técnico do Botafogo, pode ser anunciado como técnico do Botafogo a qualquer momento. Já fiz vídeos sobre esse técnico quando ele foi especulado no Corinthians no passado, e também quando ele foi especulado fortemente no Atlético Mineiro, mais recentemente. É só você colocar no YouTube aí, Bruno Lage, Josa Novales, que você vai encontrar esses vídeos. Neste aqui, eu quero falar coisas que eu disse naquele outro vídeo, mas também eu quero apontar coisas novas, frutos de outras pesquisas sobre o técnico português. Ele tem 47 anos, como vocês sabem, tem poucos trabalhos na carreira, não tem muitos trabalhos. Agora sempre deixou uma marca muito forte, né, por onde passou. Né? É um técnico que tem discurso forte, tem muita personalidade, jovem, mas com muita personalidade, brigador, de muita intensidade ali no seu comportamento, aquele técnico ali à beirada do campo, que não descansa um só minuto, que não deixa jogador, gente, ficar dormindo em campo, não. É um técnico que pega no pé de jogador, que gosta de cavar buraquinho no campo para se esconder. Este é o Bruno Lage. Antes de continuar com essa conversa, só pedir sua autorização aqui para fazer um parêntese e dizer que este vídeo tem um patrocínio da PagBet, meus amigos e minhas amigas, que é um caso de aposta importante aí que surgiu aqui no futebol brasileiro para democratizar o acesso às apostas esportivas. Na PagBet você deposita a partir de R$1 e você já começa a jogar, né? Também tem cotas sempre muito altas, o cadastro é simples, sem burocracia, né? O atendimento é humanizado e não por uma máquina, humanizado durante 24 horas por dia, inclusive de madrugada, né? Vai ter alguém para te atender na PagBet, né? E o depósito e saque é via Pix, né? Veja, o meu conselho para você, e esse conselho aqui é para você que curte uma aposta esportiva, evidentemente, né? Esta dica é para você que curte uma aposta. Cadastre-se lá, coloque o valor mínimo lá para você sentir a atmosfera, para você perceber se você curte o layout, se você curte a casa de aposta. Eu tenho para mim que você vai curtir, mas coloque um valor pequeno, só para você sentir como é que é, né? Se você não curtir, você pega o seu dinheiro de volta, cai rapidamente na sua conta, sem nenhuma burocracia, independente do valor. E aí tudo bem, mas se você fizer um cadastro lá, depositar um valor mínimo só para você sentir como é que é, já vai estar apoiando este canal aqui. Tá bom, gente? Então aqui está no link, o link está na descrição do vídeo e também no comentário fixado para você se cadastrar lá na PagBet, caso você de fato curta uma aposta esportiva. Beleza? Fechando o parênteses então, e voltando a falar do Bruno Lage, que como eu disse, tem 47 anos de idade, muito novo ainda, mas que tem, costuma imprimir muita personalidade nos seus trabalhos. Ele foi durante muito tempo técnico interino do Benfica, né? Trabalhou no Benfica B, foi interino no Benfica em alguns momentos também, virou técnico do Benfica, fazendo um trabalho espetacular, ainda que na segunda temporada ele tenha saído, na minha opinião, de forma precoce da equipe do Benfica. A primeira temporada dele realmente foi absurda e, na verdade, gente, mesmo quando ele sai do Benfica, ele deixa esse Benfica muito fortalecido em termos de elenco. Por quê? Porque uma das marcas desse técnico português é empoderar o jogador. É isso mesmo. E não estamos falando apenas de jogadores jovens, estamos falando de qualquer jogador de qualquer idade. Seja jogador jovem de 20 anos, de 25 anos, jogador de 30 anos, de 35 anos. Qualquer jogador tem uma tendência a ganhar muito com a presença do Bruno Lage. Por quê? Porque ele gosta de descobrir no jogador o seu potencial. Então ele está vendo o jogador treinando, correndo, ele chama o jogador, olha, você está correndo dessa maneira aqui, mas você pode fazer algo de forma diferente. Vamos experimentar? Então ele orienta o jogador a fazer de forma diferente, eles fazem um teste, ele e um outro auxiliar, para verificarem junto com o jogador se houve uma evolução, então o jogador passa a mudar o seu comportamento. Olha, você está matando a bola desse jeito aqui, vamos experimentar desse jeito aqui? Né? Então, olha, você está jogando nessa posição, que tal se você mudasse o posicionamento? Que tal se você recuasse um pouco mais, baixasse um pouco mais aqui no campo? Tá? Vamos tentar fazer uma experiência para ver? Então, pouco a pouco ele vai ganhando o jogador. Há muitos jogadores numa equipe que o técnico nem olha para a cara deles. Né? O Bruno Lage é aquele tipo de técnico que ele jamais vai fazer um negócio desse. Ele vai olhar para qualquer jogador que esteja no elenco, vai dar atenção para todos eles,
na sua comissão técnica, os membros da comissão técnica dele também o fazem por ele, né? Fazem juntamente com ele esse trabalho de não deixar de lado o jogador e tentar tirar o melhor do jogador. Então, com isso, ele ganha a confiança daqueles que são os líderes do grupo, gente. Aqueles que estão ali pesando no elenco, sem jogar muito, sem prestar uma grande contribuição, alguns jogadores afastados também. Todos esses jogadores tendem a ganhar com um técnico como o Bruno Lage. Foi assim que ele fez no Benfica. Agora, há algo também, e aí muito mais importante e interessante que ele fez no Benfica, que ele costuma fazer em todos os lugares por onde ele passa. Ele gosta de trabalhar com jogadores jovens. Então ele pinça o jogador da base, faz um trabalho todo especial para que o jogador seja aproveitado na equipe principal. Quando o jogador entra no jogo, né, como titular, esse jogador foi absurdamente preparado pela equipe do Bruno Lage, né? Ou então ele prepara o jogador para entrar durante a partida, né? O jogador vai para o banco, e que interessante, gente, essa é a informação que eu tive recentemente sobre o Bruno Lage. Ele prepara o garoto, né, manda o garoto para o jogo, o garoto fica no banco, mas ele fala para o garoto antes, olha, você não vai entrar nessa partida, tá? Eu quero que você sinta a atmosfera. Eu quero que você olhe para a equipe se comportando em campo e como é que você jogaria, como é que você contribuiria para a equipe. Olhe para a posição que você ocuparia dentro de campo pela equipe, como é que o jogador que está atuando ali, como é que ele está fazendo, como é que você poderia fazer melhor que ele, no que você pode aprender com ele, né? No que você pode fazer melhor que ele. Então assista ao jogo, sinta a atmosfera e pense na possibilidade de você estar jogando para a equipe. Então ele faz toda essa preparação mental com o garoto, né? Então quando o garoto entra no jogo, esse garoto geralmente está muito empoderado. Outra coisa, quando ele sente que o garoto vai estrear, precisa jogar, ele comunica antes, você vai ficar no banco, mas você vai entrar no jogo. Quando ele faz esse combinado com o jogador, a equipe pode estar precisando muito de uma substituição, mas se ele não combinou isso com o jogador não entra, para não ser queimado. Ele tira do jogador essa tensão, né? Então quando esse garoto entra em campo, geralmente ele entra em campo sabendo muito bem o que tem que fazer. Também é amplamente orientado, há um treinamento especial ali durante a semana para que aquele garoto ele faça a sua estreia pela equipe principal. É tudo muito bem pensado, ou seja, estamos falando de um técnico que estuda demais, né? E valoriza muito o seu elenco. Isso é muito importante para o Botafogo, que tem um elenco aí com bons jogadores, mas um elenco que deixa a desejar em relação a outras equipes aí de futebol brasileiro, com os quais o Botafogo inclusive está lutando pelo título do Campeonato Brasileiro, né? Então estamos falando de um técnico que respeita muito o elenco. O primeiro sinal de respeito que ele passa para os seus jogadores quando ele chega é o seguinte: ele não mexe com o esquema. Isso é muito importante, porque o Botafogo está num momento muito bom, está numa sequência muito boa, ele vai chegar ao Botafogo e aí o que ele vai fazer? Ele não vai mudar nada, ele vai tentar fazer as coisas como estão, e pouco a pouco, depois que ele ganhar a confiança dos jogadores e conhecer um pouco mais cada um dos seus atletas, é que ele vai tentar imprimir uma certa diferença, uma certa marca pessoal. Mas antes disso, vai tentar fazer as coisas funcionarem como estão funcionando neste momento, né? Ele vai fazer uma pesquisa provável ali de jogadores que são utilizados mais, os jogadores que são mais utilizados pelo técnico para entrarem durante o jogo, né? Então também vai processar geralmente essas mesmas mudanças inicialmente, até de perceber, por exemplo, que tem um outro jogador que não está rendendo tanto e que tem um jogador no elenco que está rendendo um pouco mais que o outro. Então mudança vai acontecer, mas essa mudança vai acontecer apenas quando ele tiver muita confiança no que está fazendo, um conhecimento profundo do grupo e também a confiança dos próprios jogadores. Antes disso, vai tentar manter as coisas como estão. Outra coisa, vai chegar, se os dirigentes insistirem com reforços, beleza. Se os dirigentes não quiserem contratar ninguém, tá tranquilo. Ele não vai pedir reforço, gente. Ele não vai pedir. Quando ele chega, ele não pede reforço à equipe para qual ele chega. Geralmente ele quer conhecer o grupo, ele quer valorizar o grupo, ele quer entender como cada um dos seus jogadores jogam e podem entregar um pouco mais para a equipe. A ideia do Bruno Lage é: como é que eu posso tirar o máximo possível dos meus atletas? Como é que eu posso não subaproveitar o meu elenco? Se depender dele, ele só vai pedir reforços depois que ele esgotar essa possibilidade. Quando ele perceber que no elenco não tem ali jogadores interessantes e tal, ele vai primeiro tentar buscar um outro desses jogadores na base, né? Só depois disso é que ele vai pedir contratação. Como é o Bruno Lage como técnico, gente, dentro de campo? É um técnico que usa, geralmente ele se adapta ao elenco, como eu já falei. É um técnico que pode ser muito agressivo, utilizando a posse de bola. É um técnico que também pode jogar sem a posse de bola. A gente percebe que há um modelo híbrido na forma dele de treinar e fazer as suas equipes jogarem. Ou seja, marcação, posse de bola, ou contra-golpe, tudo isso fazem parte de uma mesma
no mesmo processo, né? Então, se a equipe precisar, dentro do jogo, atuar com mais posse de bola, ela vai ter posse de bola. Se precisar trabalhar no contra-ataque, ela vai trabalhar no contra-ataque. A vantagem disso é que, como ele é um técnico que valoriza as duas coisas, ataque e defesa, ele vai treinar essas duas coisas. Então, quando o Botafogo precisar trabalhar com posse de bola no terço final diante de equipes pequenas, esse Botafogo vai saber trabalhar com essa posse de bola porque terá treinado isso, né? Terá ali feito muitos treinamentos para ter essa posse de bola. Quando a equipe precisar trabalhar no contragolpe, também vai saber fazê-lo. Por quê? Porque a equipe também terá treinado isso aí exaustivamente, os jogadores com a comissão técnica do Bruno Lage. Então, é um técnico, por exemplo, que sabe se adaptar ao jogo e ao adversário. E, além disso, é um técnico que gosta de aplicar armadilhas para os seus adversários. E aí tem várias armadilhas. Eu falei nisso em um dos vídeos, né? Posso falar disso quando ele for realmente anunciado aí pelo Botafogo. Mas tem muitas armadilhas que ele prega para os seus adversários dentro de campo. Isso também é um bom sinal aí desse técnico aí. Por quê? Porque o Botafogo, como eu disse, tem um elenco interessante, mas tem um elenco ainda que precisa... que deixa um pouco a desejar em termos técnicos em relação a outros elencos, né, gente? Então, para isso precisa de um técnico fazendo um trabalho melhor. Essa história também de que o Botafogo, de repente precisa de reforços. O Botafogo hoje está na liderança do Campeonato Brasileiro e essa é mais uma prova de que quando o trabalho é muito bem feito por uma comissão técnica, né, os jogadores eles podem perfeitamente entregar um resultado muito bom e aquela história de que o time não estava jogando bem porque não tinha reforços, isso cai completamente por terra. O Bruno Lage acredita piamente nessa verdade. De que um técnico ele é muito importante e ele é capaz sim de tirar o máximo dos seus jogadores e que quando a equipe não está bem, também é por causa do técnico. Então acho que é um técnico nesse sentido muito interessante aí para o Botafogo. Problema do Bruno Lage, na minha opinião, é o seguinte, geralmente dá muito certo no começo. Quando termina a temporada e vai começar uma outra temporada, né, costuma aparecer um certo desgaste. Muitos falam que esse desgaste acontece por causa da ingerência de dirigentes que querem apresentar muitos reforços para a equipe. Ele até aceita assim, um ou outro reforço, mas ele quer fazer parte da comissão que vai estudar qual é esse reforço, ele quer o mínimo de jogadores chegando. Olha que coisa interessante. Ele não quer muitos reforços. Este também é um ponto pelo qual, que mostra, na verdade, como ele valoriza o elenco que ele tem. Então, geralmente, costuma ter um problema aí, nessa relação aí, quando muda de temporada, né? Uma outra coisa é que, apesar, por exemplo, de ter ali de ter uma valorização muito grande de jogadores, o técnico entende que pode haver um outro jogador que precisa sair por algum motivo, né? Então, se isso acontece, ele exige que esses jogadores saiam. Um caso muito raro, mas quando acontece, ele exige que um jogador saia. Se o jogador tiver um problema com o clube ou com o técnico, ao fim da temporada, o técnico vai exigir que esse jogador não permaneça mais no clube. Isso é muito sério. Bruno Lage é um técnico muito tranquilo, muito cordial, cordato, um cara que consegue conversar de boa, mas é um cara que aquilo que ele combina tem realmente que ser cumprido. Não pode deixar de lado. E outra coisa, né? Ele faz poucas exigências, muito poucas, mas elas têm de ser cumpridas, porque senão a coisa fica realmente muito complicada. Quando as coisas desandam nesse sentido, numa segunda temporada, costuma dar um pouco errado, né? Então, o que ocorre? Por que dá errado? Por que deu errado no Wolverhampton, lá da Inglaterra? Porque quando mudou a temporada, houve a necessidade ali, segundo os dirigentes, de contratar inúmeros jogadores. O técnico sequer foi muito consultado por isso. E aí o discurso dele de valorização do elenco passou para os jogadores de que talvez ele que tenha pedido esses jogadores, e não foi o caso, né? E aí começou a ver, houve uma quebra de confiança entre o elenco do Wolverhampton e o Bruno Lage, né? Isso foi muito responsável pela coisa não funcionar na segunda temporada ali na equipe inglesa. Então o combinado tem que realmente ser muito cumprido. Ele é um técnico que faz poucas exigências, mas elas precisam realmente ser entregues para o técnico. Do contrário, a coisa pode ficar bem complicada. Muito intenso, não aceita que o jogador fique ali parado. É um técnico que consegue enxergar muito bem, né, o que é o jogador para empoderá-lo e fazê-lo ser uma peça muito importante para que o esquema tático funcione. É um técnico, portanto, que valoriza muito a questão tática e a equipe dele costuma jogar muito bem. Por quê? Porque taticamente a equipe está sempre muito relevante, o que faz com que os jogadores individualmente também consigam apresentar um bom nível futebolístico. Então é isso, em virtude de tudo isso, eu diria para vocês que o Bruno Lage seria, em teoria, um técnico muito interessante para o Botafogo. Para mim, um dos melhores técnicos portugueses que temos na atualidade. É isso.